Boa noite a todos. A paz de Jesus, amém? Você pode sentar, por favor. Eu recebo todas as palavras ditas pelo pastor, menos a amizade dele. Todo mundo que fica perto dele, amigo, morre cedo. A amizade eu vou orar. Vou perguntar para Deus se Deus quer esse negócio. Eu trouxe 3 livros e o pastor roubou as minhas palavras. Se você não puder pagar, você pode levar, sim, de oferta. Se você não gostar da leitura, dá para embrulhar peixe ou fazer fogueira também. Esse livro é Abba Pai, fala de paternidade. Quando Deus usou as minhas filhas para falar do seu amor. Deus se revelou para mim como um pai de amor. E eu coloco aqui em poucas palavras o que Deus revelou para mim. Esse livro aqui é Seja Homem, é um livro para homens. Ele não é uma ofensa nem uma afronta, é um confronto, é uma forma de alinhar o coração dos homens. Um homem posicionado corretamente pode mudar uma geração, mas um homem posicionado de forma errada pode destruir uma geração. E eu tenho descoberto, acompanhando clínicas de recuperação de dependentes químicos, acompanhando projetos sociais, que a falta de um pai na vida de um adolescente, de uma criança, pode destruir a vida dessa criança, desse adolescente. Então, eu abordo isso. E esse aqui, Lições do Meu Jardim. Eu gosto de jardim. Gosto de grama, gosto de flores, gosto de árvores, amo a natureza. A criação, para mim, ela revela o Criador. Quando você ouve uma música, pelo arranjo da música, pelo timbre usado nas guitarras, pela forma de tocar, você sabe de quem é a banda, se você conhece a banda. Um quadro, você vê pela pintura, você descobre quem é o pintor. Porque cada pintor coloca no seu quadro a sua assinatura, a sua forma. E Deus, na sua criação, colocou atributos dele. E você vê na natureza, na criação, Deus. Se você for no interior, na colônia, na roça, na agricultura, você não vai encontrar ateus. Você não encontra ateu na roça. Dificilmente você vai achar uma pessoa que não acredita em Deus na roça, porque ela lida com a criação todos os dias, e a criação revela o Criador. Deus se revela através da criação. Então, eu quero dar de presente esses aqui, tá? Para quem gosta de jardim, vou ter que ser rápido. Foi mais rápido. É rápida mesmo. Esse aqui, Seja Homem, seja... Quem quer mais? Tem para vender lá na... Ô, gente, aleluia. O pessoal aqui é rápido. Os irmãos são rápidos. Quero honrar e agradecer a vida do pastor Samuel e da sua esposa, a pastora Sandra. Por favor, vem aqui rapidinho os dois, por favor, rapidinho. Queria agradecer vocês, queria honrar esse casal. Pode ficar do lado do pastor. Eu sou pastor de igreja local. Eu amo a igreja local. Eu não sou conferencista, pastor itinerante, eu sou pastor da igreja. Eu faço velório, apresento bebês, choro com a viúva. Estou com o mesmo problema no mesmo domingo com a mesma pessoa. Sou pastor, ajudo a pintar a igreja, ajudo a cortar grama se for preciso, vou no retiro, faz parte, igreja local. A igreja local é linda. Ela é apaixonante.
Ah, mas ela tem espinhos. Todo jardim, toda rosa tem espinhos. E eu quero agradecer porque eu não levo qualquer pessoa para pregar na igreja que eu sou pastor. O púlpito da igreja tem que ser preservado e cuidado, para não pregar coisas que não são bíblicas. Teologias do triunfalismo, teologia da prosperidade, teologias coach, que está na moda, não o evangelho de Jesus. Então, eu me sinto muito honrado. Eu só estou aqui porque eles permitiram. Então, eu quero que você, se você puder soltar do celular da mão qualquer coisa, e dar uma salva de palmas para esse casal. Cuide dos seus pastores. Queria também apresentar o e Fabiano, por favor, fica de pé. O Renan, esse jovem mais alto. Não, de camisa preta. E o Fabiano, de camisa verde. São pastores lá da comunidade que nós pastoreamos em Criciúma. Obrigado, queridos, por ter vindo. Me suportaram, estão me suportando lá no quarto. Você entende, né? Eu estou sem a Vivi, estou triste. Eu sou casado com Viviane Martinello. Minha esposa é linda, 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 maravilhosa. Porque todo homem feio casa com mulher bonita. Já deu para perceber aqui, né? Tá notório que é só dar uma olhadinha aqui. Observa bem que você vai ver que é verdade. E tenho duas filhas, a Vitória de 19 anos, pretende casar o ano que vem. E eu estou num conflito no meu coração. Eu vou perder o meu lugar, que era só meu. Mas tudo bem, fico feliz porque ela está compromissada com um menino que ama Jesus, com uma família que ama Deus. Minha filha ama Jesus, fez um voto diante de Deus de dar o primeiro beijo no altar e está preservada, ama o Senhor. Nunca obriguei ela a amar Jesus. Ela ama Jesus porque viu em nós o amor por Jesus. Os nossos filhos não fazem o que a gente diz, eles fazem o que a gente faz. Minha filha ama a Bíblia porque viu seus pais amando a Bíblia. Ela procura buscar a Deus porque viu seus pais buscando. Então, encorajo você a não só dar presentes para os seus filhos, mas estar presente na vida, estar com a sua vida presente na vida dos seus filhos. E a Isabela, de 8 anos, que vai demorar para casar. Então, eu quero agradecer. Eu vi um casal lá que veio de Criciúma agora, né? Só há pouco tempo em Portugal. Vieram morar em Portugal, congregavam com a gente lá. Eu deixo, tá? Pode congregar aqui. Pode congregar aqui, são abençoados para isso. E eu recebi muito carinho ali de algumas irmãs, né? Uma senhora de 89 anos que me acompanha online. Me ouve e veio agradecer, 89 anos, me ouvindo na internet. Eu fiquei muito emocionado, fiquei muito feliz de poder, de alguma forma, ser bênção na vida de alguém. Coisa boa é ser usado por Jesus. Nós não podemos usar Jesus, mas Ele pode nos usar, né? Você nunca vai pedir autógrafo para uma caneta. A caneta foi o instrumento usado para escrever o livro, mas o autógrafo se pede para o autor do livro. E o autor da sua vida e da minha é Jesus. Os pastores, os evangelistas, os discipuladores, os apóstolos são apenas canetas na mão do escritor. São apenas. Você nunca vai voltar no hospital e perguntar qual foi o bisturi que fez a cirurgia, qual foi o bisturi que me cortou. Não, qual foi o médico que usou o bisturi para me cortar? Então, Jesus é o médico dos médicos.
Nós somos apenas bisturis na mão do médico, daquele que faz tudo, né? Um jumentinho, um jumento, chegou em casa muito feliz, né? Chegou empolgado esse jumento, dizendo: mãe, eu sou o jumento mais famoso de Portugal. Eu sou o jumento mais querido, prestigiado. Eu sou verificado no Instagram. Eu sou famoso, eu tenho o selo azul. Como assim, meu filho? Mãe, eu entrei ontem na cidade e as pessoas gritaram hosana. As pessoas jogaram ramos. E a mãe, muito sábia, né, falou: filho, volta lá amanhã, no mesmo horário, e entra novamente. Tá bom, mãe. Sim, você vai ver que vai ser uma bênção. E ele foi lá e entrou, chegou triste em casa. Mãe, ninguém estava lá. Ninguém jogou flores, ninguém gritou nada. Pelo contrário, teve um cara que me chutou. Aí a mãe: filho, ontem tinha alguém sobre você? Sim, ontem tinha um homem de Nazaré. Não tem a ver com você, tem a ver com aquele que está sobre você. Não tem a ver com a gente, tem a ver com aquele que está sobre nós. Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, eu te farei um pescador de homens. Ele não disse: Pedro, você vai se tornar. Porque se eu não fizer você um pescador de homens, você nunca vai se tornar um pescador de homens. Se eu não fizer de você um filho maduro, você nunca vai se tornar um filho maduro. Se eu não fizer de você uma bênção, você nunca vai se tornar uma bênção. Não tem poder nenhum que parte de nós, tudo vem dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que startou e aquele que fortalece e aquele que conclui. Ele é aquele que dá o tênis para a gente correr, dá o copo de água no meio do caminho e recebe com uma faixa no final. É Ele que nos treina para essa maratona que Hebreus chama de uma grande corrida. Nós estamos numa grande corrida, né? E se você for amigo do pastor, a corrida pode ser mais curta. Então, se você for... né? Então eu oro para que seja uma maratona de 42 quilômetros, mais longa, né? Então amizade por enquanto. A igreja é um hospital, a igreja não é um tribunal, a igreja é um lugar de cura, a igreja é um lugar para curar pessoas. Aqui não é um lugar de pessoas perfeitas, aqui é um lugar de pessoas que reconhecem que não são perfeitas e buscam aquele que é perfeito. Aqui é um lugar que todos nós estamos em santificação, em processos. Tem gente aqui que talvez nem crente ainda não entregou a vida para Jesus. Eu te dou uma palavra de encorajamento. Essa noite você tem a oportunidade de entregar a vida para Ele. Porque Jesus te ama, Ele é maravilhoso. Ele diz em Mateus 11, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você está cansado do pecado, cansado da droga, cansado da depressão, cansado do medo, cansado da dúvida. O Senhor vai trazer luz sobre você e vai trazer descanso sobre você. Ele é poderoso para fazer isso, fez comigo. Quem aqui Jesus já tirou o pecado dos seus ombros e colocou você no reino de luz? Tirou você do reino das trevas e colocou no reino de luz. Só que esse reino de luz não é um lugar de perfeição. É um lugar de aperfeiçoamento. A palavra diz que nós estamos em obras. Em obras. Todo cristão deveria ter uma placa na sua testa dizendo assim: estou em obra. O transtorno é temporário, mas o benefício é eterno. Estou em obra, calma, né? Estou num processo. Irmãos, Deus trabalha em processos diferentes. Deus chegou... usou uma situação na vida de Paulo que ele cai do seu animal, cai no chão, fica cego, 3 dias depois ele está convertido. Ele está convertido, ele é crente. Ele matava crente aqui, 3 dias depois ele é crente agora. Apaixonado por Jesus, se torna, vai para o deserto na Arábia, fica uns 12 a 13 anos. A epístola de Efésios, Paulo escreve 30 anos depois de convertido.
Então ele viveu processos na mão de Deus, só que ele se converteu rápido. A conversão foi... Pedro não, Pedro ficou 3 anos andando com Jesus e não estava crente ainda. Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, tu está andando comigo há 3 anos, mas quando tu te converter, Pedro? Como assim, Jesus? Eu estou andando contigo há 3 anos. Mas tu não converteu ainda. Teu coração ainda não é meu, tu ainda corta a orelha. Pedro, se fosse escrever uma parábola, é a parábola da orelha perdida. Né? A parábola da... porque Pedro, onde ele passa tem uma orelhinha, né? Jesus vem atrás assim, só colando e pedindo desculpa, ele é meu discípulo, eu amo ele, mas ele ainda não está crente. E Jesus ama Pedro, e Jesus não abandona Pedro, pelo contrário, Pedro abandona Jesus e vai pescar de novo. Não era para pescar mais. Aí Jesus aparece lá para Pedro: Pedro, o que você está fazendo aqui, Pedro? Me ama, Pedro. E Jesus cura. Quantas vezes Pedro negou? Quantas vezes ele pergunta: tu me amas? 3. Porque na proporção que você erra, a graça vem e te cobre. Na proporção que você vacila, ele vem com a proporção para curar você. Interessante, Pedro negou Jesus numa fogueira. E a Bíblia diz que quando Jesus vai perguntar para Pedro: tu me amas? Era perto de uma fogueira. Na mesma cena Jesus monta para curar o meu e o seu coração. Às vezes você pensa: por que Deus está permitindo isso de novo? É porque Ele precisa redimir, curar aquilo que ainda não está curado. Ele é poderoso para fazer isso. Então esses processos são diferentes. Nunca compare o seu processo com o do seu irmão. Fazer isso é muito perigoso. Porque quando você compara o seu processo com o do seu irmão, você está dizendo para Deus: Deus, você errou comigo. Ele está adiantado, ele está atrasado, então eu sou melhor. Não, você não é nem melhor e nem pior. Você é um tipo de barro que Jesus está moldando diferente. Você é um vaso que Deus vai fazer diferente. Você pensa: por que Deus está atrasando? Não está atrasando, está caprichando, está deixando melhor, porque você é mais duro. Naamã precisou mergulhar 7 vezes. Por que 7? Porque o orgulho demora para morrer. E muitas de nós somos orgulhosos. E aí você pensa: por que Jesus está mergulhando? Por que não mergulhar 2 vezes resolve? Não, uma resolveria. Aliás, nem precisava mergulhar. Mas como somos orgulhosos, Naamã precisa mergulhar 7 vezes. Orgulho demora para morrer. Então Deus vai trabalhando na minha e na sua vida de acordo com o barro, de acordo com a nossa resposta. Que resposta você está dando para aquilo que Deus está falando? Né? O discípulo, irmão, a palavra que conduz um discípulo é obediência. A obediência não precisa de emoção, precisa de obediência. A obediência precisa de confiança. A obediência descansa na soberania daquele que prometeu. A obediência descansa na integridade daquele que prometeu. A obediência descansa. A obediência é a palavra-chave do caminho de um discípulo. E nesse processo de crescimento, né, é importante a gente entender que Deus trabalha na minha vida e na vida de outro de forma diferente. E que eu citei Mateus 11, 28, se você quiser ler, você conhece, mas vamos lá. Se você quer acompanhar, por favor, Mateus 11, 28, 29 e 30. Eu não sei qual versão que você vai ler, eu vou ler na King James. Mas se você pode ler, que no final está tudo igual. Tá? Mateus 11, 28. Olha o que diz. Você conhece o texto. Vinde a mim todos que estáis de carregar as suas pesadas cargas, né? Cansados, sobrecarregados, e eu vos darei, ou vos aliviarei, ou darei descanso, né? Tomai vosso lugar em minha canga, e aprendei de mim, porque sou amável, ou sou manso, e humilde de coração, e assim achareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo e o meu fardo... Olha que interessante. Jesus está dizendo o seguinte: vinde a mim, vós que estáis cansados. Para quem que é o vinde, pastor? O vinde é para quem está cansado. Fala ali que é para crente, ou para não crente. Fala que é para endemoniado, ou para liberto. Não, fala que é para quem está cansado. E eu conheço muita gente dentro da igreja cansado de fazer coisas para Deus que Deus não pediu, cansados de ativismo religioso,
Eu sou pastor de igreja local, irmão. Eu incentivo todo mundo a servir na igreja. Todo mundo, porque quanto mais gente servir na igreja, mais alivia aqueles que já estão servindo. Às vezes o ministério infantil é sempre a mesma irmã no todo domingo. Não é que ela quer ficar lá todo domingo, ela queria sentar aqui, mas precisa de pessoas para estar com ela, para poder revezar. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, quando você entende que servir é importante, fundamental, não é um assunto, mas quando você entende isso, você serve a igreja. Mas você não pode estar de segunda a segunda na igreja. Você não pode estar todos os dias na igreja, porque a sua esposa, a mulher não casou com o diácono, casou com o marido. Ela não casou com o pastor, ela casou com o marido. A minha esposa não casou com o pastor Telmo, ela casou com o Telmo. E eu vou talvez compartilhar alguma coisa sobre isso amanhã, como Deus salvou meu casamento quando eu entendi isso. Eu perdi meu casamento em 2002. Eu e minha esposa nos separamos. Ficamos 4 meses, processo de divórcio. Um dos motivos foi igreja, 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 igreja. E eu não olhei para minha esposa. Minha esposa chegou a abrir a agenda dela para mim ter um horário com ela. Eu quero um horário na tua agenda. Porque eu perdi o meu marido. E aí eu percebi que eu fiz a obra de Deus para fora, mas não fiz a obra de Deus para dentro. Eu fiz a obra de Deus para os outros, mas não fiz para a minha casa. Eu não entendi. Aí o Senhor trouxe um entendimento, talvez eu fale sobre isso amanhã, da importância de entender isso. Mas o princípio do vinde a mim é quem está cansado. E Jesus alivia. Jesus, ele pega o fardo nosso, né? Se você, não importa como você está. Tem irmãos lá dando testemunho na igreja, eram viciados na cocaína. Jesus é poderoso para libertar da cocaína. Irmãos que eram viciados em pornografia, Jesus libertando da pornografia. Mulheres viciadas em remédios, liberta dos remédios. Ou seja, Deus é poderoso para tirar o fardo pesado. Não sei se você já viu, acredito que aqui talvez não tenha tanto, mas você já viu uma junta de bois? Uma dupla de bois, né? No interior tem muito. Coloca-se uma canga, né, sobre os lombos dessa junta de bois. Então, os bois andam um do lado do outro, lavrando a terra, né? Abrindo a terra, preparando a terra. Interessante que sempre se coloca um boi mais velho com um boi mais novo, porque o boi mais velho tem a experiência da lavoura, da plantação, mas o mais novo tem a força, mas não tem experiência. Jesus está dizendo o seguinte: anda comigo, pega a minha canga, você vai andar cangado com Jesus. Não é com o pastor Samuel, nem com o pastor Telmo, é com Jesus que você vai andar. Porque com o pastor Samuel, você vai encontrar aqui, uma vez ou outra. Com Jesus é o tempo inteiro. Então, quando você pega o seu celular e aquele vídeo vem que você não deveria ver, o Espírito Santo, Jesus está na canga com você e vai dizer: isso aí não é para você. Como você está entendendo o que o Senhor está falando? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você está cangado com Jesus agora. Ele pegou o fardo pesado, mas agora você está andando com Ele. E andando com Jesus, Ele vai ensinar você a ser marido. Você não vai mais gritar ou bater nunca mais na sua esposa. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque você está andando com Jesus. Jesus nunca faria isso. Você não vai mais sonegar imposto. Você não vai mais mentir, porque Jesus não mente. Você começa a andar com Ele, você está entendendo? Você andando com Jesus, Ele vai ensinando a gente. Eu cresci num lar muito áspero, muito bruto, ignorante. Meu pai era muito agressivo, verbalmente e fisicamente. Eu sou descendente de italianos, e eu... Está rindo? Pastor também? É pelo nariz, percebeu? E o meu temperamento é muito forte, porque eu cresci assim. Eu fui militar do Exército 22 anos no Brasil. Eu fui de carreira militar. Então, eu fui militar, italiano, tudo que é ruim, tudo que concentrou em mim. Meu temperamento, eu sou sanguíneo, então é só Jesus para estar cuidando de mim mesmo. E eu cresci num lar muito difícil, muito, muito bruto. E aí, quando eu me converti, eu botei a canga de Jesus. E agora, quando eu ia chutar uma porta, quebrar um vidro do carro com a minha esposa, Jesus falava: eu não faço assim. Aí eu ia para o quarto chorar, porque ele me corrigia. Aí eu ia para o monte orar, para ficar parecido com Ele. Porque o meu alvo e o seu alvo é ser parecido com Jesus.
Não é ser parecido com nenhum pregador, com nenhum cantor gospel, é ficar parecido com Jesus. O meu alvo, o seu alvo, é o que diz Romanos 8. Vai dizer que nós fomos chamados, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus segundo o seu propósito, para sermos semelhantes a Jesus. Não tem outro propósito na terra mais lindo do que sermos parecidos com Jesus. Então, quando eu boto a canga, eu aceito esse convite do vinde, é lindo, e eu quero te abençoar nessa noite. Quero dar uma palavra de bênção. Se você crer, você vai acessar o impossível de Deus. Aquilo que você não consegue mudar, aquilo que pesa nos seus ombros, Jesus é poderoso para arrancar e colocar o fardo dele sobre você. Simples assim, Ele é poderoso. E eu te abençoo em nome de Jesus, para que você saia daqui livre daquilo que prende os seus ombros ao pecado, ao diabo, ou qualquer coisa que não é de Deus, e recebe sobre os seus ombros o fardo de Jesus. Amém? Só que o processo não fica no vinde. O processo não acaba aí. O texto diz: vinde a mim e aprendei de mim. Agora entra um processo de maturidade. Você vai crescendo, você vai aprendendo com Jesus. A borboleta não precisa de uma oração, ela precisa de um processo. É muito fácil expulsar demônio, difícil é tratar caráter. Então, é muito fácil a gente pular algumas etapas. Não espere um milagre naquilo que precisa de um processo. Lázaro, o milagre de ficar vivo foi instantâneo, mas desatá-lo das faixas foi um processo. Jesus poderia fazer assim, está curado sem a faixa, sai daí. Não, alguém tira a pedra, alguém tira a faixa. Por que tem processos? Porque você não pode andar sozinho, você tem que saber a depender de alguém. Então eu estou curado, Deus me salvou, eu ressuscitei, mas estou enfaixado, eu preciso do meu irmão. Até para ir para a cruz a gente precisa de alguém. Porque uma mão você se prega, e a outra? Aí vem um irmão e prega a gente. Sabe aquele irmão chato? Sabe aquela irmã que não suporta? Sabe aquele... Glória a Deus por ele. Porque é ele que vai vir com o martelinho. Tá. E você fala... te amo. Meu irmão. Então, é um processo que Deus vai estar trabalhando na minha e na sua vida. É interessante que havia profecias sobre Jesus. Entre a profecia ao cumprimento da profecia, existe um processo de amadurecimento, obediência, paciência e tratamento. E a gente quer viver os sonhos de Deus sem passar pelos processos de Deus. Não tem acesso ao que Deus tem para você sem o processo de maturidade. A minha filha de 8 anos, por herança, ela é dona do meu carro, sim ou não? Sim ou não, por herança? Mas ela tem acesso ao meu carro? Não, porque ela não tem maturidade. Ser filho te dá direito, ser filho maduro te dá acesso. E nós não temos acessado algumas coisas de Deus porque não somos maduros, não respeitamos os processos, estamos ainda brabo com o irmão que saiu, foi congregar em outra igreja. Se ele foi congregar em outra igreja, ele foi congregar em outra igreja, e glória a Deus por isso. Ele não está desviado, ele não virou um demônio, ele só está em outro lugar. Eu falo lá para os irmãos, eu falo para a igreja toda, eu falo: irmãos, pode congregar em outro lugar, está todo mundo liberado. Só a minha esposa que não está liberada. Até minhas filhas estão liberadas, mas minha esposa não. Ela vai onde eu vou, não interessa. Está todo mundo liberado, sabe por quê? Porque quem morreu por você e por elas foi Jesus, não fui eu. E eu nem estou com vontade de morrer. Entendeu? Nem estou com vontade. Entendeu? Pastor, tu morreria por mim? Não. Não. Não, irmão, não. Mas tu não me ama? Não está assim tanto, não. Te amo, né? Jesus me amou mais. Então, entender isso, quando você entende esse processo, nós somos filhos, mas a maturidade vai me dar acesso. Antes de Jesus ressuscitar, antes de bradar, está consumado, ele passou por processo.
A gente acha lindo, está consumado, mas até chegar ali. A gente acha lindo José recebendo seus irmãos. Lindo, né? Muito lindo. E o processo? Vendido pelos irmãos, agredido pelos irmãos, preso, julgado injustamente. Ficou anos na cadeia, não viu mais a sua mãe morreu, ele não viu mais. Foi abandonado, deixado, esquecido pelo copeiro, esquecido pelos irmãos. Muito lindo. Não, Jesus não conta tudo para nós, porque se ele contar tudo, a gente desiste. Ele só fala, tu vai chegar lá. Mas o que vai acontecer? Obedece. Você vai chegar lá. Então são processos, e eu tenho certeza que você tem recebido promessas e profecias de Deus sobre a sua vida. Você tem recebido direções e missões de Deus. Você está aqui num processo. Esse processo até lá, Deus não conta tudo. Ele só promete uma coisa: vou estar convosco até a consumação dos séculos. Ele não promete ausência de dor. Ele não promete ausência de dor, ele promete companhia. A missão é difícil, os inimigos são reais, mas o que está conosco é fiel. Aquele que prometeu está conosco, ele não nos deixa um instante. Você olha para o lado, ele está ali. Ele é fiel na sua palavra, na sua promessa, ainda que somos infiéis. Tem uma promessa de companhia. E ele não deixa você. Sua esposa pode deixar você. Seu marido talvez tenha deixado você. Mas ele nunca vai deixar você. Seu filho pode deixar você e abandonar você. Seus pais podem ter deixado. Você talvez nem tenha o nome do seu pai na sua certidão de nascimento. Mas Jesus escolheu você antes de você chegar no ventre da sua mãe. Efésios vai dizer que antes de você chegar no ventre, antes da fundação do mundo, Ele já escreveu, já escolheu você, já conhecia você. Então é mentira que o seu pai não se amou, não amou você, porque Deus amou você muito antes de você nascer. Ah, mas eu não fui escolhido. Foi sim por Deus, o Eterno, escolheu você para estar vivo. E se você está aqui, nesse país, nessa igreja, vivendo o que você está vivendo, é porque Deus tem um plano nesse processo. Você agora talvez não esteja entendendo, porque a gente não entende tudo. A gente por vezes tem dúvidas, e a dúvida faz parte do processo. Deixa eu tirar esse peso do seu ombro, que talvez a religião, medo, estrutura, antiguidade, coisas colocaram. A dúvida faz parte do processo. Jesus entrou na casa e foi direto em quem? Depois de ressuscitado? Em Tomé. Ué, por que Tomé? Porque Tomé havia duvidado. Jesus não excluiu Tomé do grupo, ele incluiu Tomé no grupo. Ele disse: Tomé, você está com dúvida? Eu te entendo, coloca a mão aqui. Jesus prefere um Tomé sincero do que um Judas quietinho. Então não tenha medo de dizer: eu não estou acreditando no que o Senhor vai fazer, eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo, eu não acredito, o Senhor disse que ia curar, o Senhor não curou, por que o Senhor está permitindo isso? Não tenha medo de perguntar, de falar, porque Ele não tem medo de ouvir. E Deus é resolvido. Deus sabe para onde está indo, sabe o que está fazendo. Deus está conduzindo a mim e a tua vida. Não tem problema. A Bíblia diz que João Batista, antes de morrer, ele está prestes, no outro dia ele vai ser executado. Ele chama 2 discípulos. 2 discípulos. E os discípulos se aproximam de João Batista e ele fala: vem cá, por favor, vão até Jesus. E os 2 falam assim: pois sim, nós vamos. O que você quer que a gente fale para ele? Não, pergunta para ele se ele realmente é o Messias, ou a gente espera outro. Meu irmão, eu estou falando de João Batista. João Batista, ele mexeu na barriga da sua mãe Isabel quando Maria chegou grávida. Ele era pentecostal, do manto, na barriga. Ele era do radinho a pilha. Ele era do reteté. Ele era do manto. João Batista ouviu a voz do céu, viu a pomba descendo corporeamente. João Batista não podia duvidar, irmãos. Qualquer um poderia duvidar, menos João Batista. Eu não sou digno de desatar as sandálias dele, que ele cresça, que eu diminua. João Batista está preso, ele vai morrer, ele manda uma mensagem: é tu mesmo, o Messias, ou a gente espera outro? Se eu sou um dos discípulos, eu fico apavorado. E eles vão lá: Jesus, pois não, João mandou falar com o Senhor.
Pois não, João tem uma pergunta. Liberdade, que pergunta que ele tem? Ele perguntou se o senhor é o cara mesmo, se o senhor é o Messias mesmo, ou a gente espera outro, não sei, ele está com dúvida. Se eu sou Jesus, eu respondo assim, diz para ele que eu não vou responder nada. A essa altura do campeonato, a esse momento do negócio, como que ele está com dúvida? Ele já está grandão, andou comigo, viu os milagres, como que ele... Não, Jesus responde, avisa João que os cegos vêm. Avisa João que os surdos ouvem. Avisa João que os aleijados andam. Avisa João que aos pobres é anunciado o evangelho. Sabe o que Jesus está respondendo? Avisa João que tudo que ele profetizou sobre mim está acontecendo. Avisa João que eu sou o Messias, para ele ficar tranquilo e morrer em paz, que a coroa dele está esperando ele. Diz para João ficar tranquilo, eu entendo a dúvida dele. Jesus nunca teve problema com dúvida. A Bíblia diz em Mateus 28, olha que coisa linda, Mateus 28, a grande comissão. Jesus vai mandar os discípulos fazer a missão do reino de Deus, vai pregar o evangelho, fazer discípulos, batizando em nome do Pai. Só que o texto diz, olha que coisa linda, depois você confere, Mateus 28. O texto diz que quando Jesus chegou, alguns se ajoelharam e adoraram, outros duvidaram. Sabe quem estava lá? Os 11. Judas não estava mais. Os 11. E a Bíblia diz que alguns duvidaram. Se dissesse um duvidou, a gente ia pensar quem? Tomé. Tomé não está bem crente ainda. Tomé de novo pisando na bola. Tinha que ser o Tomé, né? Ô, Tomé. Não, a Bíblia diz que alguns duvidaram. Alguns se ajoelharam. Outros ficaram em pé. Sabe o que Jesus fez? Aproximando-se deles. Ah, Jesus é demais. Quando a gente está com dúvida, ele não se afasta. Quando a gente está com dúvida, ele se aproxima. Então, nessa noite, deixa ele se aproximar de você, porque a dúvida faz parte do processo. Ele está se aproximando de você, dizendo assim, ei, minha filha, eu sei que você está com medo. Eu sei que você não está acreditando que eu vou fazer. Eu sei que as circunstâncias apontam tudo ao contrário do que eu prometi. Mas eu ainda sou soberano sobre os céus e sobre a terra. Eu ainda sou soberano sobre as minhas promessas. Eu sou fiel. Fica tranquila, fica na minha mão. Não significa que vai dar tudo certo. Significa que no final vai cumprir o meu desígnio sobre a tua vida. Porque nem tudo sai como a gente quer. Jesus não promete que vai ser tudo como a gente quis. Ele promete que ele vai estar conosco e vai cumprir o que ele disse. Então esse processo que Deus começa a trabalhar na minha, na sua vida, Deus vai... Não é difícil ver o cisco no olho do outro, difícil é ver a trave no nosso. E Jesus vai começar a ensinar a gente a observar as nossas traves, a ser menos julgador, a ter o dedo acusador recolhido. Isaías 58. Jesus vai começar a dar para a gente um coração parecido com o dele. Uma irmã, só para você entender, uma irmã lá de Criciúma pegou um ônibus de Criciúma até Belo Horizonte. Para quem não entende, é 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros de ônibus. E ela pegou o ônibus e o ônibus foi parando a cada 200, 100 quilômetros. Ele parava num posto, e subia alguém, descia alguém, e o pessoal fazia um lanche e tal. E a irmã, ela sentou no ônibus, um lugar vazio. Na primeira parada de ônibus, subiu um homem bêbado, embriagado, alcoolizado. E ele sentou dela aquele cheiro de álcool. E ela ficou, meu Deus, eu não acredito que eu vou até Belo Horizonte, né, 1.400 quilômetros, 1.500, com esse cara aqui. E ele bêbado, dormia. E ela ficou indignada com aquilo ali. E cada vez que o ônibus parava, ele descia, ia lá no bar. Aqui o pessoal sabe o que é isso aqui? É o salário, ó, né? Não. O que é isso? Sabe, né? Todo mundo sabe. A gente nem sempre foi crente, né? No nosso passado a gente... Então, ele tomava uma cachaça. E ela ficou mais indignada ainda. Esse cara não para de beber. E aí ela fez um comentário no meio da viagem. Fez um comentário para uma das passageiras. Ele desceu, foi lá tomar a cachaça dele, e ela falou para uma mulher, olha aquele homem lá. Ele está bebendo desde o começo, ele está embriagado, ele não tem vergonha na cara. Aí a mulher falou assim, aquele homem é meu irmão.
Aí ela ficou constrangida. Eu falei mal do irmão para ela. Sabe o que ela respondeu? Aquele homem é meu irmão e ele está indo em Belo Horizonte buscar o corpo da sua filha, que morreu ontem. Nunca julgue. Se eu sou a mulher, eu desço, vou lá e... junto com ele. Eu sento do lado dele e falo, vamos tomar junto que eu vou te ajudar a chorar. Quem já perdeu um filho sabe o que ele está sentindo. Quem não perdeu, você não sabe o que ele está sentindo. Cuidado para não ser juiz da vida de ninguém. Andando com Jesus, a gente vai aprender a julgar menos e a amar mais. Andando com Jesus, a gente vai aprender a ser mais mão que acolhe do que dedo que acusa. Nós vamos ter braços mais largos. Nós vamos olhar com mais misericórdia. A gente julga de longe. Outro pastor amigo meu, num testemunho, ele sentou com um morador de rua. Aqui fala morador de rua também, situação de rua. Morador de rua, ele sentou para conversar com o morador de rua e ele falou para o morador de rua, olha, vocês moradores de rua são todos vadios, todos preguiçosos. Vocês merecem ganhar nada, vocês merecem uma sova, merecem uma correção, vocês são... Aí o morador de rua ficou em silêncio, barbado, mal vestido. Você não vai falar nada? O morador de rua ficou quietinho. Aí o morador de rua pegou a fala, pediu para falar. Falou, eu vou te responder, por que eu estou na rua? Aí ele, pois não, pode falar. Em 1997, eu comprei uma Blazer, um carro da Chevrolet que no Brasil compara qualquer carro aí mais top hoje da Tesla. Na época era um carro de renome, de custo, caríssimo. Eu comprei uma Blazer. Eu comprei esse carro porque eu era um empresário bem sucedido. E um dia eu fui numa festa com a minha esposa e minhas duas filhas. E eu bebi nessa festa. A minha esposa pediu, implorou o volante do carro para dirigir. Eu não deixei, eu fui dirigindo. Eu capotei o carro na estrada. Morreu a minha esposa e minhas duas filhas. Eu saí sem nenhum arranhão. Quando eu cheguei em casa, vi as fotos das minhas filhas, os brinquedos, a roupa da minha esposa. Eu dei meia volta e estou na rua até hoje. Eu não me mato porque não tenho direito de tirar minha vida. Eu estou esperando Deus me matar. Alguém aqui foi culpado da morte da sua esposa e duas filhas? Então nós não temos direito de apontar o dedo para esse homem, porque você não sabe a dor que ele está sentindo. Pastor, você está dizendo que ele tem que ficar na rua? Não, eu não estou dizendo que ele tem que ficar na rua. Ele tinha que ter uma casa, voltar a tentar viver a vida, se perdoar, aceitar o perdão de Deus, encontrar a graça de Jesus, que é poderoso para transformar qualquer pessoa. Mas você não sabe a vida que ele está vivendo. Andando com Jesus, nos processos com Jesus, a gente vai entender que tirar a trave do nosso olho é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil sair do Egito do que tirar o Egito da gente. São processos. Não é difícil ser salvo, difícil é permanecer liberto. Permanecer liberto. Porque a gente é salvo pela graça e pela fé, mas a libertação são processos. Deus vai libertando o nosso coração de vícios. João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós temos vários ídolos no nosso coração. Quando não tem, a gente cria um. Nós somos assim. Então, esse processo vai nos desintoxicando. É o ouro no fogo, que vai tirando as impurezas. Malaquias 3, ourives, que se assenta na prata e começa a purificar eu e você. Esses processos, Davi, por exemplo, ele foi ungido com 16, 17 anos e assumiu o trono com 30. Então por que ele não pegou o trono no outro dia? Porque tinha um processo ainda. Ele tinha que ter Saul na mão, para Deus provar o coração de Davi, se ele ia se levantar contra a autoridade ou não. Deus foi provando o coração de Davi, até chegar no trono. Então Deus, ele trabalha com processos. Se você observar, Abraão, Deus trabalhou com processos na vida de Abraão. Abraão, sai da tua casa, depois da tua parentela.
Depois ele fala, deixa o teu sobrinho, que era meio filho dele. Depois de deixar o sobrinho, deixa Ismael. Vê só, por que Deus não pediu Isaac direto? Porque Deus sabe que Abraão não daria. Então ele foi treinando Abraão. Abraão, vou te treinar. Deixa a tua casa, quero ver se tu obedece. Tua casa. Abraão, agora deixa a parentela. Parentela. Não, ficou um. Tem que deixar, tá bom, Senhor. E foi esticando. E Abraão, meu Deus, o que Deus quer de mim? Não, eu estou te treinando. Eu vou chegar no lugar. E ele foi esticando. Aí agora é Ismael. Ismael é filho. Só que não é o filho da promessa. E aí Deus pede Ismael. E Abraão deixa Ismael. Agora Abraão está só com Isaac. Deus fala, eu queria aqui. Era aqui que eu queria. Só que se eu trouxesse direto aqui, tu não aguentava. Você não ia conseguir. Então eu te estiquei até aqui. Agora chegou no final. Eu quero Isaac. E quando ele pede Isaac, Abraão puxa o cutelo, Deus do céu olha e diz, chegou onde eu queria. Basta. Quis Isaac. Eu sempre quis Abraão. Tudo que Deus está fazendo com você, nunca foi o que Ele... Irmão, se Deus pede, se você dá o dízimo, se você dá o seu carro, Deus nunca quis isso. Ele tem o ouro e a prata. A irmã que falou aqui foi muito sábia. Deus é dono do ouro e da prata, Ele não precisa de nada. Quando eu e você somos obedientes ao que Ele pediu para dar, Ele está pedindo o nosso coração antes. Porque se Ele não tiver o nosso coração, não adianta ter o nosso bolso. Ele não quer o nosso bolso, Ele quer o nosso coração. A gente está construindo agora na igreja um projeto social. Nós temos um projeto social com 1.000 metros quadrados. Nós vamos construir agora 3.000 metros quadrados de projetos sociais. Irmãos, na pandemia nós entregamos 900 toneladas de alimento para o pobre, para o órfão, para a viúva. Nós temos projeto com morador de rua. Eles tomam banho, cortam cabelo e barba, vão para um restaurante. A gente serve eles no restaurante. Tem projetos tem advogado, assistência jurídica, assistência médica, assistência psicológica. Tem cursos de formação, instalação de ar-condicionado, robótica. São 19 projetos. Nós estamos construindo agora uma casa para uma família que não tem 2 quartos, porque adotaram 3 crianças. A igreja está construindo 2 quartos para eles. A igreja tem um monte de projeto, um monte para onde Deus está apontando a gente. E a gente começou a construir agora esse lugar, uma irmã da igreja. Solteira, 24, 25 anos, fazendo faculdade, trabalhando de dia, fazendo faculdade à noite, trabalhando para pagar a faculdade. Ela tinha um carro, um Fiat Uno, que custava no Brasil 20 mil reais, 2011. Ela veio com a chave do carro na mão e disse, pastor, Deus mandou dar. E eu falei, como assim? Deus mandou dar, pastor, Deus mandou ofertar no projeto social. Vai custar 6 milhões a construção de projetos sociais. E ela falou, Deus mandou dar esse carro. Eu falei, filha, você tem outro? Não. Assim, mas os seus pais concordam? Não, eu liguei para eles, meus pais são crentes. Os meus pais disseram para me obedecer à voz do Espírito Santo. Falei, então tá, teus pais concordaram, mas você vai de carro, como é que você vai para a faculdade? Eu vou com uma amiga. E como é que você vai para o trabalho? A empresa passa na frente de casa de ônibus e me leva. E como você vai vir para a igreja? Eu vou pedir carona. E eu estava tentando impedir ela de dar oferta. E quando eu vi, eu me senti um incrédulo. Eu estava segurando ela para não dar o carro. E ela assim, pastor, fica tranquilo. Eu sei que o senhor está preocupado comigo. O senhor está preocupado se eu vou ficar pé, o senhor está cuidando de mim. Mas fica tranquilo, pastor, eu vou obedecer. Está aqui o carro. Deu a chave. Aí eu falei para a igreja, irmãos, está vendo essa chave aqui? É de uma irmã que não tem nada. A única coisa que ela tem é esse carro. Mora sozinha, trabalha para pagar a faculdade, vai ficar a pé. Aí faltando 5 minutos para acabar o culto, um bilhete no púlpito. Eu li. A irmã ganhou um carro. Um irmão da igreja com um carro 2 vezes melhor que o dela, presenteou ela com um carro novinho. Ela deu um carro no começo do culto. Irmãos, escute. Deus nunca quis o carro dela. Deus queria ela. E como ela
deu o seu coração, Deus a presenteou com outro carro. Então, quando a gente entende isso, no processo que Deus escute o que Deus está falando com você, obedeça a voz do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo conduzir você. Eu tenho... Quanto tempo, pastor? Não faz assim para o pastor nunca. Você é meu amigo agora? Difícil. E olha que interessante, eu quero tentar ir para o final aqui. Deixa eu adiantar um pouquinho. De todos os processos bíblicos, eu gosto muito do Salmo de número 1, do versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela ele medita domingo à noite. E nela ele medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto ao ribeiro. Dá o fruto na estação certa, as folhas não caem e tudo que fizer prosperará. Amém? Então, olha que interessante. Eu gosto desse processo da árvore, da natureza. Já falei aqui que eu tenho uma paixão por isso. Esse processo da semente. Então, como que começa uma árvore? Na semente. A semente tem que morrer. Então, o processo do evangelho é uma morte. Você morre para o mundo e vive para Deus. A conversão, o novo nascimento você é bebê, você morreu e nasceu de novo. Amém, queridos? Então o processo com Jesus começa com uma morte. Você renuncia o seu pecado, o seu mundo, tudo que fazia das trevas para andar no reino de luz agora. Ah, mas eu estou perfeito. Não, você começou, você acabou de nascer. Você morreu e nasceu. É um momento instantâneo. Você morre e nasce. Morre para você e nasce para Jesus. Amém? Isso é um novo nascimento. Então o processo do novo nascimento começa com uma semente. Dá a impressão que a gente está sozinho no começo, inclusive. Mas não, você não está sozinho. Você está plantado. Você está na terra. Escuro, às vezes frio, mas está com Jesus. Então você começa um processo. Qual é o próximo processo? Raízes. Você começa a soltar raízes. Coisas que ninguém vê, porém vão sustentar toda a planta. O que sustenta você não é o que é visto no Instagram. O que sustenta você não é as canções que você canta. O que sustenta um ministro de louvor, um pastor, não é a sua pregação. É aquilo que ninguém vê no secreto. É a sua vida com Deus, seu devocional com Deus, seu choro com Deus, suas lágrimas com Deus, suas brigas de dúvida com Deus no quarto. É você e Deus, é o que sustenta você. O que segura uma árvore não é o que está sendo visto, é o que está abaixo da terra. Então quando você vê um ministério frutífero, dando frutos, não pensa que está ali o segredo está embaixo da terra, o segredo ninguém está vendo. Então não busque o patrocínio, o holofote, busque crescer raízes, busque crescer para baixo, busque crescer servindo, busque crescer amando, obedecendo, quieto. Fuja do microfone, que o microfone corre para você. Deus trabalha diferente. Deus trabalha no contrário, irmãos. Quando a gente quer muito uma coisa, Deus não dá. E quando você diz, Deus, muito obrigado, eu não quero, então agora você pode pegar. Porque Deus não vai negociar o nosso coração com nada. Quando o nosso coração está muito inclinado para alguma coisa, Deus fica com ciúmes de vós. Quantos entendem isso? Ciúmes de vós. Então ele não vai dar aquilo que pode nos roubar dele. Folhas são coisas visíveis. A nossa vida, nossos dons, virtudes, sucessos, aquilo que é aplaudido e curtido. São folhas. Folha é aquilo que as pessoas curtem lá no Instagram, comentam. Folha é aquilo que o pessoal elogia, bate nas costas. É dom. Em Apocalipse, a Bíblia diz que as folhas da árvore que estão lá no jardim servem de cura para as nações. Então, ou seja, os dons servem de cura. Quando os irmãos estavam ministrando aqui louvor, e lindo louvor, e os irmãos estavam ministrando aqui a oferta com muita graça, tudo isso é cura para quem está ouvindo, porque é o dom se manifestando, amém? As irmãs que estão intercedendo, que estão servindo, os dons se manifestam para curar as pessoas. Só que não são os dons que sustentam. O que sustenta é raiz ainda. Por isso que o dom é como se fosse uma espada, mas o caráter é um escudo. Quem só tem espada vai ser ferido. Por isso que muitos, no Brasil, vou falar pelo Brasil, no Brasil tem muito ministro do evangelho que tem dom, mas não tem caráter, vira escândalo.
Está cheio de escândalo no Brasil. O cara é ministro do evangelho, tem um dom para pregar, um dom para cantar, mas está na sexta mulher. Tem um dom para cantar, tem um dom para pregar, mas está roubando dinheiro andando de Porsche. Nada contra Porsche, tá? Se alguém tem Porsche e não quiser, dá para mim. Mas entende o que eu quero dizer. Tem um dom, tem um favor de Deus, mas não tem caráter. Então, escute, guarda isso. A unção é uma espada, mas o caráter é um escudo. Quando eu entendo que as minhas raízes precisam se aprofundar, eu não vou focar no meu dom. Eu vou deixar Deus me usar, mas eu vou focar na minha raiz. Então, as raízes, é dali que vem o sustento da árvore. Dias secos no natural, no visível, nos faz cavar poços no espiritual, no sobrenatural. Quando você está com os dias difíceis aqui fora, você cava no espiritual, Deus, você vai para o quarto e fala, Deus, preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti. Quando as coisas estão ruins aqui fora, a nossa raiz desce, a nossa raiz se aprofunda. É do caráter, é o caráter que nos sustenta. Bom, seguindo aqui, raiz, a semente, a raiz, os troncos e galhos. Não cresce reto. A vida cristã não tem filtro igual no Instagram. A vida cristã não tem filtro. A vida cristã é de verdade. Não cresce reto. Tem pessoas aqui que passaram pelo divórcio. Passaram pela dor de perder alguém que amava. Perder um filho, uma mãe ou um pai perder um filho, é o contrário da sequência esperada. E isso é uma linha torta. A vida cristã tem buracos no meio do caminho. A vida cristã tem dores, tem pneu furado, tem planos frustrados, tem empresa falida. Eu fali uma igreja. Falei uma igreja em 2009, eu tinha 2010. Eu comecei o ministério e faliu. Fechou. Foi cada um para o seu canto, entreguei o pavilhão, fui para casa. Jesus me deixou? Não. Ele prometeu que ia dar certo? Não, ele prometeu que ia estar comigo. Ele não me deixou. Eu fui para o quarto sozinho, sem púlpito, agora sem pastor, sem ninguém mais para cuidar. Eu fui, Deus, Jesus, tu me ama ainda? Te amo, filho, nunca deixei de te amar. Então por que você deixou eu falir? Porque não era para ser. Porque eu não queria. Porque tu estava com o coração um pouco arrogante, soberbo, e se tu crescesse muito, você ia pisar em pessoas. Eu não deixei crescer. Eu te amo, eu quero você perto de mim, eu não quero você próspero. A melhor prosperidade sua é ficar perto de mim. E Jesus me tratou, me botou no chão, pisou em cima de mim com muito carinho. Jesus, ele sabe pisar. É interessante que o apóstolo Paulo está indo para se apresentar diante de César, e no capítulo 27 de Atos, um anjo aparece para ele e fala, é imperativo que você apareça diante de César. É imperativo, ou seja, não tem possibilidade. Você vai se apresentar diante de... Ele recebe uma palavra. Sim ou não? O vento vem e bate, o barco vai afundar e vai cair, vamos morrer, vai todo mundo morrer. Ele levanta e fala, fiquem tranquilos, porque Deus falou comigo ontem e é imperativo que eu chegue diante de César. Ninguém vai morrer. Se Deus falou que eu vou chegar em César, a tempestade não vai me impedir de chegar diante de César. Então nada vai impedir você de chegar onde Deus quer que você venha chegar. Aí ele para numa ilha chamada Malta. Essa ilha estava no GPS, estava previsto. Estava ali na hora dos votos, né? Eu prometo casar contigo, na saúde, na doença, né? Do tempo todo, na alegria, em todo tempo. Eu prometo, você prometeu, eu prometo que eu vou dar na sua cara um dia. Prometo que eu vou te trair. Tem essas promessas, gente? Não tem, né? Se fez essa promessa, eu anulo o casamento na hora. Né? Prometo que a gente vai passar dificuldade financeira bastante. Prometo que vai chegar uma época que não tem conta para pagar. Eu prometo que vai falir a igreja um dia. Não, essas promessas não se fazem, não está no GPS. Só que o crescimento com Jesus não cresce reto. A gente vai crescendo, tomando forma que Ele quer. É a forma que Ele quer. São as cicatrizes que Ele quer. Ele tem cicatrizes, escute isso. Quando eu fui preparar a mala para vir para cá, eu olhei no aplicativo como estava o clima aqui. Fiquei com medo, né? Vai que eu boto muito frio, muito calor, não sei. E o clima estava bem semelhante, bem semelhante. Mas
Vamos supor que eu fosse para o Alasca. E olhasse lá o clima, menos 13 graus Celsius, menos 20 graus Celsius. Né? O que eu faria com a minha mala? Mesmo estando num lugar quente, o que eu faria? Está quente, está 30 graus, mas eu estou fazendo a mala para ir para o Alasca. O que eu colocaria na mala? Roupa para esquentar, roupas de inverno, sim ou não? Touca, cachecol, luva, sim? Roupa térmica. Faz sentido essa mala onde eu estou? Onde eu estou e o tempo que eu estou vivendo, faz algum sentido essa mala? A mala que Deus está preparando você hoje não faz sentido agora, mas para onde você vai faz sentido. Quando você chegar no destino que Deus tinha para você, você vai abrir a mala e vai dizer: uau, Deus me preparou para chegar aqui. Quando eu e minha esposa estávamos nos separando em 2002, não fazia sentido nenhum. Porque eu tinha promessas de que eu e a Vivi iríamos ser usados por Deus. Deus ia usar eu e ela juntos. A promessa era sempre assim: vocês dois, vem cá, Deus vai usar vocês dois. Aquele casal lá, os dois, vem cá. Nunca era a Vivi ou eu, era sempre eu e a Vivi juntos. Toda a profecia era eu e a Vivi. Várias vezes a Vivi estava na frente chorando e eu estava lá atrás. E o profeta dizia: cadê o teu marido? Vem cá, a palavra é para vocês dois. Ou vice-versa, cadê a tua esposa? Está lá, vem cá. É sempre para nós dois. E agora eu e minha esposa estamos no juiz assinando o divórcio. Faz sentido? Não faz sentido. É Deus preparando uma mala que não faz sentido. Eu olhava para aquilo e falava: não, tudo mentira. Não é verdade. Deus errou. O profeta não era de Deus. Foi 1, 2, 3, 10 profetas. Perdemos a quantidade de palavras. 2023. Abba Pai Church, Criciúma. Em novembro de 21, batizamos 1.007 pessoas num dia só. Março de 22, 550 pessoas batizadas num dia só. Batizamos agora nos últimos 2 anos mais de 2.000 pessoas. O último batismo tinha 375 pessoas sendo batizadas. E todos os dias pessoas nos procuram e falam assim: meu casamento está destruído, eu não sei o que eu faço. Eu abro a minha mala e falo: aqui tem uma cicatriz. Ó. Isso aqui significa que eu também fui ferido, mas Jesus me curou. Jesus curou o meu casamento, Ele é poderoso para curar o seu. E todas as semanas eu ouço testemunhos de casamentos transformados. Porque Deus aqui preparou a minha mala para chegar lá. Aqui eu não entendi. Agora eu entendo. Quando um casal chega para mim e fala: eu não quero mais, o outro: eu não quero mais, eu falo: eu entendo vocês dois, eu também não queria. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu tenho na minha mochila algumas coisas que Deus colocou em 2002. É umas ferramentas que vai ajudar a curar você. E hoje os testemunhos são em cima daquilo que Ele preparou na mochila. Então Deus está trabalhando nesse processo. E aí vem as podas. O que são podas? São nãos de Deus. Você começa a crescer demais, um galho fica muito grande, corta. Não, aqui está muito famoso. Deus segura, Deus está podando. E as podas são nãos, porta fechada. Sabe aquela oração para a cura do Covid e Deus não curou? Deus levou? É não. Você orou para o seu filho ser curado, ele não foi. Você pediu, ele não foi, ele não respondeu sim, ele respondeu não. E Deus é Deus para responder não. Quem aqui é pai e mãe? Você diz sempre sim para os seus filhos? Quando você diz não, é porque você odeia ou porque você o ama? Deus também te ama e Ele diz não para você quando for necessário. E não, são podas de Deus. Quando a igreja faliu, eu falei: Deus. Ele: não quero que cresça isso aqui. Não quero que prospere essa igreja. Não quero que vá para frente. Não quero. Por quê? Não te explico. Às vezes o nosso filho pergunta: por quê, pai? Não interessa. Não te interessa. Não porque não. Não porque eu quero que não. Não, agora você é pequeno, imaturo demais. Você não vai entender se eu explicar para você. Mas confia no seu pai, porque o seu pai sabe o que está fazendo. Lá na frente o pai vai mostrar para você por que eu disse não agora aqui. Então Deus poda a gente, vai cortando a gente, vai moldando a gente. Uma vez eu falei que eu fui militar no exército, eu estava numa palestra com militares, era só militares, tinha uns 500 militares. E tinha 2 palestrantes. Um palestrante era um general de 4 estrelas.
Para quem não entende, talvez general de 4 estrelas é o posto máximo do exército brasileiro. E tinha um recruta. O recruta, para quem não entende, é o posto mínimo do exército brasileiro. Então o recruta é o raso, o soldado raso, é o pica-fumo, lá a gente fala. Não manda em ninguém, todo mundo manda nele. E tinha o general, que não obedece ninguém. Ele manda todo mundo no exército. E tinha os dois palestrando. Quem subiu primeiro foi o general. O general subiu, pegou o microfone, e quando ele começou a falar, houve um respeito mútuo, né? O general estava falando de 4 estrelas. Quando o general desceu, subiu o recruta. E quando subiu o recruta, o silêncio foi dobrado. O general ficou parado para ouvir ele. Só que era um recruta com 97 anos de idade, que lutou na Segunda Guerra Mundial. Naquela hora o Espírito Santo falou comigo: filho, quem que tem autoridade nesse salão? Eu falei: senhor, é o general. Filho, presta atenção, quem que está com autoridade nesse salão? Aí eu falei: é o recruta, senhor. Porque o general sabe tudo de guerra. O general sabe tudo sobre Armínio, sobre Calvino. O general sabe tudo sobre as conferências de crescimento de igreja. O general sabe tudo, todos os métodos e formas de fazer a igreja crescer. Nossa, o general sabe tudo, mas nunca foi para a guerra. Aquele recruta conhece só o seu fuzil, mas tem marcas no seu corpo da guerra. O que te dá autoridade não é conhecimento, é cicatriz. Então você pode conhecer muito, mas se não estiver andando com Deus, provai e vede que o Senhor é bom. Sabe como que eu sei que Deus é bom? Provando dele. Provando da sua bondade. E quando que eu provo da bondade de Deus? Quando eu estou mal. Quando que eu provo da misericórdia de Deus? Quando eu estou caído. Quando que eu provo da graça? Quando o pecado me ronda e tenta me derrubar. Quando que eu provo da misericórdia? Quando eu estou perdido. Quando que eu provo da esperança? Quando eu estou sem esperança. Quando eu provo de Deus, andando com Ele. Nos dias de poda, quando Ele começa a nos cortar, nos moldar. Aquela canção que você conhece: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar. Te agradeço por me libertar e salvar. Em meu lugar te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Sabe de quem é essa canção? Não, é uma tradução. Quem fez essa canção é Dennis Reagan, o nome dele, tecladista. Ele foi casado com um homem por mais de 15 anos. Tomando banho, ele falou: Deus, isso não é para mim. Deus visitou ele no banho. Ele falou: eu sou homem, Deus me fez homem. Ele teve uma visitação pessoal, testemunho público isso. Ele testemunhou publicamente. Eu estava na conferência que ele testemunhou isso. Ele deixou aquele relacionamento. Deus curou ele, libertou ele. E ele foi viver o que Deus tinha para ele. Escute isso. Ele casou com uma mulher, teve 9 filhos. Porque Deus, quando quer fazer, ele pá. É de goleada, assim. É 9 já, pá. Escute, teve 9 filhos. E ele disse que fez essa canção no banheiro. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Quem muito foi perdoado, muito agradece.
Quem muito foi perdoado, muito ama. Por que a gente canta essa canção tão simples? Quem é músico sabe, melodia simples, letra simples, ritmo, tudo muito simples. Mas por que tem tanta verdade? Porque veio de alguém que foi cicatrizado. Alguém que passou por um processo e cresceu. E no seu crescimento, as suas feridas agora saem poder para curar. As cartas bíblicas que nós lemos, muitas delas foram escritas de prisões. Poemas, os poemas mais lindos do mundo vieram de campos de concentração. Ou seja, dores gerando vida. Pérolas nascendo da ferida de uma ostra, ou seja, uma dor que gera uma pérola. Deus gerando através de mim e de você. Quando respeitamos os processos de Deus, Deus vai usar aquilo que Ele formou em nós para abençoar alguém. Eu quero encerrar com um testemunho. Testemunho simples. Richard e Vitória é o nome do casal que congrega a gente na igreja. Tiveram uma menina linda, Helena. Nasceu com um laudo de autismo. E nenhum pai e nenhuma mãe fica feliz com um laudo desse. Você pode depois entender o processo, entender porquê, mas no momento, ninguém fica feliz. E elas receberam esse diagnóstico, e ela não fala. Essa menina foi crescendo, e eles não entendendo a mala. Por que o senhor botou isso na minha mala? Por que o senhor botou essa menina na nossa mochila? Passou o tempo, eles vieram congregar com a gente. Nós temos uma sala na igreja, uma sala sensorial. É uma sala para receber crianças autistas. Nós temos uma sala equipada para receber crianças autistas. Nós temos mais de 40 crianças autistas. O ministério hoje cabe em torno de 900 crianças. Escute, esse casal percebeu que os pais das crianças autistas não eram acompanhados. Que ninguém sentava com eles para tomar café. Porque uma criança autista, teoricamente, atrapalha. E aí ninguém queria jantar com eles, chamar eles para tomar café na sua casa. Esse casal olhou para as famílias de crianças especiais, crianças com Down. E sabe o que eles fizeram? Criaram um ministério chamado Pais e Mães Mais Que Especiais. E esse ministério reúne uma vez por mês, ao redor de uma mesa, eles vão tomar café. Eles preparam um lanche para as mães e para os pais. Os filhos vão... Nós temos um ministério lá social para crianças, é um playground, que dá quase essas duas partes da igreja, um playground com vários brinquedos, e as crianças autistas vão lá brincar, e a gente serve os pais e as mães mais que especiais. Agora, mês que vem, nós vamos fazer o Dia da Beleza para as mães especiais. Porque muitas delas, não por falta de dinheiro, por falta de tempo, o marido abandonou. Muitas delas nunca foram num salão. E eles vão cuidar das crianças e vão dar um dia de princesa para todas as mães. Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles foram podados e na mochila deles tinha algo que era para ser uma dor e se tornou uma bênção. O Richard e a Vitória estão sendo convidados no segundo semestre agora para ir no Brasil e fora do Brasil para montar ministérios com crianças autistas. No Brasil e fora do Brasil estão chamando eles para montar ministérios com crianças autistas. Aquilo que foi dor na vida deles está se tornando bênção para outras famílias. Eles entenderam o processo. Eles entenderam o processo. Deus não esqueceu de você. Deus não abandonou você. Não importa a dor que você está passando. Não importa a ferida que você está sangrando. Ele está do seu lado. E nessa noite, Ele nos chama à maturidade. Ele está dizendo, eu quero colocar vocês em lugares que vocês não imaginam. Vocês vão chegar em destinos que vocês não têm noção. Mas confia que eu estou preparando a mochila de vocês. Não sai de perto de mim, diz o Senhor. Não se afasta da minha presença.
Não se afasta da comunhão da igreja. Não se afasta. Está doendo, fica quietinho então. Fica quietinho como uma ovelha que quando se perde, a ovelha quando se perde ela não grita. Sabe por quê? Porque o lobo pode ouvir. Sabia? A ovelha quando se perde ela não grita, ela se abaixa e geme, esperando o pastor encontrá-la. Deixa o pastor te encontrar se está doendo. Deixa o bom pastor te achar se está doendo. Não é o pastor Samuel, não é o pastor Telmo, é o bom pastor. Deixa o bom pastor achar você nessa noite. Você não é um acaso, você é filha dele. Você é filho dele. Eu tenho certeza que eu estou falando. Os processos de Deus na minha e na sua vida. Guarde essa frase. Leva tempo para Deus fazer de repente. Leva tempo para Deus fazer de repente. Quando você perceber, Ele já fez. Fica firme. Não desiste. Eu vim trazer um copo d'água na caminhada para você. Você está numa maratona, eu também estou. E eu vim trazer um copo d'água. Não desiste. Eu tô aqui, sabe aqueles corredores no meio do caminho, tem um pessoal com um copinho assim? Tem? Eu estou aqui essa noite com um copinho para você. Ó. Pega, continua. Continua, tem mais uma corrida pela frente, continua. Você vai viver muito. Mesmo você que é amigo do pastor vai viver muito. Você vai viver muito. Quantos creem que vão viver muito ainda? Em nome de Jesus, e você tem propósito nessa corrida. Deus chamou essa comunidade de fé aqui em Lisboa, não foi para só encher prédio, é para ser referência de bênção lá fora, para ser uma unção para essa cidade, para ser uma resposta de oração. A criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Sabia que a palavra usada para filhos ali é ruios? Ruios significa filho maduro. A criação não anseia pelos bebês, anseia pelos filhos maduros. Filho maduro é aquele que cresceu, aquele que entendeu que o reino de Deus está acima da Nike. O pastor brincou comigo que não é Adidas, né? Aí ele falou, não é Adidas, é Nike. Ele falou. O reino de Deus está acima da Nike, está acima da Abapai, está acima de Portugal, está acima do Brasil. O reino de Deus é eterno, perpétuo, inabalável. Você está nesse reino. Você está dentro desse reino. Eu queria orar com você. Quero ler um texto com você. Enquanto os nossos irmãos aqui ministram, pode subir, fica à vontade, queridos. Quero ler com você Jó, capítulo 14. Jó capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore. Porque há esperança para a árvore. Porque há esperança para a árvore. Onde estão as árvores plantadas no ribeiro de Deus? Há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda que torne a brotar, e que não cessem os seus renovos, ainda que se envelheça a sua raiz, ou seja, a sua intimidade. Se esqueça, faz tempo que você não vai para o quarto ficar com Deus. A sua raiz está velha. Faz tempo que você não dá um cheiro em Jesus. Faz tempo que você não vai para o quarto, você e a Bíblia, e Deus vai falar com você coisas tão lindas. Faz tempo que você não ouve Deus. Faz tempo que você ouve uma mensagem, mas faz tempo que você não ouve Deus falar com você direto. Faz tempo que você não sente o Espírito Santo te abraçar. Faz tempo que Ele não fala direto para você. Ainda que envelheça a raiz e venha morrer o tronco no pó, contudo ao cheiro das águas. Contudo ao cheiro das águas, ela vai voltar a brotar. Vai crescer novos ramos e uma planta nova nascerá. Em nome de Jesus, nessa noite, deixa o Espírito Santo, deixa a água de Deus, deixa a água de Deus passar pela sua raiz de novo. Deixa Ele trazer vida sobre o seu coração. Pastor, eu estou com dúvida, é para você mesmo. Pastor, eu estou com medo, é para você mesmo. Pastor, eu não estou acreditando mais, é para você mesmo.
Pastor, a minha esperança foi embora, ficou no Brasil. É para você mesmo. Pastor, a minha esperança acabou quando morreu a pessoa que eu amava. Não, é para você mesmo. Não acabou, você está vivo, a esperança para a árvore ainda aqui cortada. Não, a minha esperança acabou quando a minha empresa faliu. Não, a empresa não é tudo, Jesus é tudo para você. Ele é poderoso não para devolver a empresa, Ele é poderoso para ficar com você e cuidar de você. Ele é maior que isso tudo. Em nome de Jesus. Com a permissão do pastor, eu queria orar com os irmãos. Feche seus olhos, sentado mesmo. Às vezes a gente espera Deus vir num barulho e Deus vem num silêncio, Deus vem numa brisa. Tem uma brisa aqui. Eu poderia chamar você aqui na frente para orar, impor as mãos, está tudo certo. Com a permissão do pastor, eu poderia fazer isso. Eu poderia talvez orar para você se receber e ser cheio, e está tudo certo, não tem problema. Mas tem uma brisa aqui essa noite. É uma brisa com uma voz vindo junto, dizendo assim: ei, eu nunca deixei você, eu só estou preparando a sua mochila. Sabe por que você fica lamentando porque você não tem um pai, seu pai deixou você? Eu estou ensinando você que eu sou seu pai. Porque um dia outros meninos, outras pessoas vão procurar você e dizer: eu não tenho pai. Você vai dizer: eu quero te apresentar um pai então. Por isso, sabe por que teu marido te deixou? Você vai dizer: por que eu não estou entendendo o que está acontecendo? Escute, um dia você vai chegar para outra mulher e vai dizer: Jesus é o teu marido, Ele nunca vai deixar você. E você vai trazer uma palavra de vida, de esperança. Ele está trabalhando você, Ele está com as mãos no barro, na casa do oleiro. Você desce a casa do oleiro nessa noite. Ele está dizendo para você: eu te amo. Eu vim do Brasil com um copo d'água para você essa noite. Se eu fosse embora agora, depois da mensagem, eu já estaria grato por Jesus. Só de vir aqui poder dar um copo d'água para você e dizer: não desiste, não desiste, a linha de chegada está lá, não desiste. Ele é Senhor. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração através dessa canção. Esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Recebe essa palavra. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Há esperança para você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão. Não cessarão os seus frutos e viverá. Há esperança para o ferido.